Eu quero dar uma mensagem para você que está escutando esse corte agora. Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Eu quero dizer que você foi escolhido por Deus. Deus tem uma escolha para a sua vida. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus pensou em você, Deus sonhou em você. Você não está neste mundo à toa. Não foi seu pai que te colocou no mundo, não foi sua mãe que te colocou no mundo, mas foi Deus que te deu a vida e utilizou-se dos seus pais. Deus tem um propósito para você. E o propósito já está revelado. O propósito é para que você seja santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser feliz. Outra tradução para ser santo é felicidade. Então Deus quer para você a felicidade. Deus quer para você uma vida bem-aventurada. E sabe o que é uma vida bem-aventurada? Deus quer para você o céu. Irmão e irmã, o que Deus sonhou para você é o céu. Eu digo para você, não acredite. E eu falo não acredite porque eu acredito nessa verdade. Não acredite que a vida acaba neste mundo. Não acredite que a vida acaba neste mundo. Depois que você morrer, ainda tem uma vida. Ainda tem algo depois da morte, que pode ser vida ou morte. A Bíblia fala de uma segunda morte, ou seja, depois da primeira morte, pode haver uma segunda morte. Mas Deus não te criou para a segunda morte. Deus não te criou para o inferno. Deus te criou para a vida. Deus te criou para o céu. Deus está fazendo de tudo para você ir para o céu. Você não tem noção disso. Deus não vai desistir de você até o último momento da sua vida para salvar você, nem que seja no último momento da sua morte. Deus não desistirá de você, porque Ele quer ver você no paraíso com Ele. Conselho para você: abre o teu coração e diga: Cristo, eu abro o meu coração para Ti. Eu abro minha vida para Ti. Eu não sei qual o caminho que eu vou seguir. Eu não sei qual caminho vou percorrer. Não se preocupe com isso. Deus vai te mostrar. Mas simplesmente diga: eu quero a felicidade que só é encontrada em Deus. Eu quero Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a oração? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Igual eu estou fazendo com Vilela agora. Justamente isso é oração. Você começa a dialogar com aquele que você ama. Então, oração é um diálogo com Deus. Você começa a dialogar, você começa a conversar com Ele, você começa a interagir com Ele. Você fala, você silencia, Ele fala, você silencia. Isso é oração. Então, nada melhor. Se eu tô amando aqui estar com o Vilela hoje. É a primeira vez que eu estou lhe conhecendo. Você é um cara super gente boa. Tá sendo muito bom conversar com você. Mas se é bom conversar com o Vilela, você imagina conversar com o Cristo, Vilela. Para as pessoas que estão ouvindo isso e falando: poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e Ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variadas. A resposta de Deus pode ser Ele falando algo, pode ser Ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos? Para a sua esposa? Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento. Não é a hora. O silêncio é você dizer: eu estou chateado. O silêncio é você dizer: eu preciso de um tempo. Então muitas vezes Deus vai dizer sim. Muitas vezes Deus vai dizer não. Muitas vezes Deus vai dizer espere. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais Ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria: continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado.
Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias, não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele está provando sua fé. Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a Ele. E Ele está te provando, Ele está te provocando para que você entenda o que Ele quer para você. Sabe um momento em que Deus fez silêncio? Uma mulher, ela pedia no Evangelho a cura da sua filha que estava endemoniada. Diz a Bíblia que ela pediu para Jesus e Jesus ficou em silêncio. Jesus não lhe respondeu nada. E esse é o seu sentimento. Você está precisando de algo muito grande. Você está precisando da ajuda de Deus. E quando você pede, você espera de Deus uma resposta. Só que no Evangelho, é a cananeia, Jesus fica quieto. Só que quando Jesus fica quieto, Ele está provocando a fé dessa mulher. Eu quero ver se ela vai desistir ou se ela vai continuar. E aí, Vilela, aquela mulher continua. Até o momento que os discípulos falam, Jesus, responde essa mulher, manda ela embora porque ela está nos atrapalhando com seus gritos. E ela continua. De repente, quando Jesus fala uma palavra para aquela mulher, Jesus fala assim, não convém dar a você o pão dos filhos. Jesus, em outras palavras, chamou aquela mulher de cachorra, como era o costume da época. Aí aquela mulher disse para Jesus, Vilela, Jesus, em outras palavras, tá? Eu sei que eu não sou digna de receber o teu pão. Mas assim como os cachorros comem a migalha que cai da mesa de seus donos, se você me der uma migalhinha do teu poder, a minha filha vai ficar curada. Jesus naquela hora disse para ela, minha filha, então volta para tua casa porque tua filha está curada. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu estou vendo a sua. Veja que o silêncio de Deus para ela resultou num grande milagre. Então eu digo para você, Vilela, procure Deus. Não deixe de buscá-lo. Quanto mais Ele fizer silêncio, é porque Ele está falando, vem mais, filho. Eu preciso te preparar melhor para você ouvir minha voz. Hoje eu posso dizer com toda certeza, hoje Deus falou com o Vilela. Porque eu li a Bíblia para você. Nós lemos a Bíblia junto. Deus falou comigo aqui. Eu estava pregando, falando, mas Deus falou tanto comigo. Deus falou com tanta gente em casa. Eu tenho certeza que Deus falou com a gente hoje. Hoje nós estamos pensando em coisas eternas. Hoje a gente não está pensando nas coisas só deste mundo. Hoje o nosso papo aqui foi sobrenatural, que está faltando tanto no mundo de hoje. Olha isso daqui. Primeiramente, eu peço sua bênção, Frei. Escreva este testemunho, muito emocionada, porque pela primeira vez estou participando do Rosário. Então, pela primeira vez ela apareceu lá. Está sendo um momento de grande renovação espiritual para mim, e isso é importante, vai acontecendo renovação nas pessoas. No terceiro dia, rezando o Rosário, o Senhor leu alguns testemunhos e me emocionei bastante. No momento da oração de cura, me lembrando das curas alcançadas pelos meus irmãos, então ela tinha ouvido um monte de testemunho, ela lembrou disso, isso trouxe fé para ela. Eu roguei a Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe com muita fé, que me concedesse a cura de um desvio de septo. Então ela tinha um desvio de septo, que estava dificultando minha respiração. Eu já estava prestes a me submeter a uma cirurgia. Eu fiz essa cirurgia há pouco, eu sei o que ela sofre. No momento da oração, olha isso, Vilela, no momento da oração, eu coloquei a mão sobre o meu nariz. Frei, nunca senti algo tão incrível. Eu senti
o meu septo se mover e ficar perfeitamente alinhado na mesma hora. Quando me olhei no espelho, meu nariz estava perfeitamente alinhado. Nunca me senti tão feliz e tão cheia de fé como naquele momento. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Poxa. Eu tenho assim milhares de testemunhos, sabe? Chega a milhares. E esse aqui é um verdadeiro milagre. Do nada o nariz dela volta ao normal e ela não precisa fazer sua cirurgia. Então, graças como essas, conversões, curas, milagres acontecem quando você ora. Porque, Vilela, as pessoas querem muito de Deus, só que você não quer pagar o preço. Então você quer que Deus te abençoe, mas você não quer orar. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer ler Bíblia. Você quer que Deus te abençoe, mas você não vai buscá-lo. E aí eu quero ensinar uma coisa pro povo. Deus não é mágica. Deus não é mágica. É só fazer isso e acontece. Não, isso é magia. E Deus não é a favor de magia para nós. A Bíblia não é a favor de magia. Com todo respeito a quem faz, mas Igreja Católica, cristianismo, não é magia. Então, tem que ter a sua parte, tem que ter a abertura do teu coração, tem que ter a tua oração. E Deus fica esperando por isso, para que Ele possa te abençoar. Não é que Ele não quer te abençoar, é que você não está preparado. Então você precisa renunciar ao pecado, você precisa se colocar em oração, você precisa abrir a porta. E quando você fizer a sua parte, agora você está dizendo: Deus, eu abri a porta, agora faz o que você quiser. Aí, meu amigo, se você deixar Jesus entrar na tua porta, você se prepare, porque sua vida nunca mais será a mesma. Sua bênção, Frei. Como foi para o senhor ver toda aquela juventude no PHN deste ano? Foi incrível ver o senhor pessoalmente lá. Manda um abraço para Cariacica do Espírito Santo. Que é PHN. O que é PHN? Legal. PHN significa por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Então a regra seria essa. Você tem um pecado que você quer se libertar. Lembrando, Vilela, que sair de um pecado é um processo que não acontece do dia para noite, tá? É um vício, né? É um vício e você muitas vezes vai precisar de tempo para sair daquele pecado. E o PHN é uma injeção que eu ouço desde os meus 14 anos de idade, me ajudou muito a me converter, aonde diz assim: por hoje, vamos dizer, o seu problema é bebida alcoólica? Por hoje eu não vou mais beber. Por hoje. Chega amanhã, diga a mesma coisa. Por hoje eu não vou mais beber. No outro dia, por hoje não. Então é um eterno hoje. É como se você vivesse a espiritualidade do momento e entender que a graça de Deus acontece para você todos os dias. Então por hoje eu não vou mais pecar. Foi para mim maravilhoso, Léo. Kevin, né? É o nome dele? Kevin. O Kevin, foi maravilhoso para mim estar no PHN, a qual eu participo desde os meus 14 anos participando, e agora eu estou pregando, né? E bateu recorde de audiência, tanto em casa, das pessoas assistindo, quanto presencialmente. Se eu não me engano, não sei quantas mil pessoas cabem na Canção Nova, mais de 100 mil pessoas presencialmente. E foi lindo de ver aquela juventude buscando a verdade, buscando Jesus Cristo. Frei, você pode explicar sobre a idolatria e sobre o uso de imagens? Hashtag Viva a Igreja de Cristo. A idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Então Deus, em toda a Sagrada Escritura, é um combate à idolatria. O tempo todo é Deus combatendo a idolatria. Ou seja, só existe um Deus e nada pode se colocar no lugar de Deus. Nada. Nenhuma pessoa, nem dinheiro e nem mesmo uma imagem. Então, a Bíblia condenou ferozmente uma imagem construída para ídolo. Por exemplo, o bezerro de ouro. Isso não pode acontecer, certo? Ou seja, esse bezerro é meu Deus. Não, isso não pode. Aliás, é bom que se diga, na Igreja Católica isso não existe. Vilela, eu tenho 37 anos. Em 37 anos de católico, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem dizendo que aquela imagem era minha deusa ou é meu Deus. Nunca. E eu nunca vi um católico fazendo isso. E se eu ver um católico fazendo isso, eu vou corrigi-lo. Tá erradíssimo, mas nunca vi. E creio que dificilmente verei. Porque nós não somos formados a isso, a adorar uma imagem. Não. Agora, a imagem, a igreja entendeu
que ela pôde ser começada a ser feita porque Cristo se fez carne. Então, Cristo se fazendo carne, eu o vi. E já que eu o vi, eu consigo representá-lo numa imagem. E assim ao mesmo tempo com a Mãe de Deus, assim ao mesmo tempo com os santos. E essas imagens são para mim lembranças, essas imagens são para mim recordações, essas imagens me ajudam a lembrar das virtudes daquela pessoa e não mais do que isso. Mas nunca colocar nada no lugar de Deus, nunca. Mas não é perigoso? Porque eu já vi gente passando a mão em imagem, fazendo o sinal da cruz, beijando... tem aquele... Onde você colocou a minha imagem, não sei o quê. Até meio como um amuleto, sabe? Não é perigoso isso? Você falou uma palavra importante. O Catecismo da Igreja Católica, ele condena... Olha, a Igreja Católica, ela condena até as coisas católicas usadas como superstição. Ah, é? Sim, a Igreja Católica condena isso. Afundar o Santo Antônio pra conseguir casar. Se você pegar uma coisa da Igreja Católica, mas ela é pra você para obter sorte, é superstição, e isso também a Igreja condena, mesmo que seja sagrada. Ah, tá, entendi. Mesmo que seja uma imagem católica. Agora, Vilela, existem sinais que não denotam a adoração. Então, por exemplo, você guarda às vezes uma foto do seu pai que faleceu, e às vezes você guarda aquela foto, você mostra pra alguém, quando você terminou de mostrar, isso aqui é meu pai querido. Aí você dá um beijo naquela foto, aperta no seu coração. Você não tá abraçando aquela foto, você não tá beijando aquela foto, mas é que aquela foto te remete a ele, certo? Então, quando uma pessoa simplesmente passa uma mão numa imagem, faz o seu sinal da cruz, isso não significa que ela está adorando uma imagem, ok? Eu quero... Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. E a missa é um modelo de como o católico trata todas as coisas. Então, se você perceber, na Igreja Católica tem muitas imagens, mas na hora da missa ele só olha para o altar. Ele não fica olhando para a imagem, porque o centro é Cristo. A missa é um modelo do como o católico entende as suas devoções. Depois, Vilela, quando na missa é falado o nome de um santo, qualquer que seja, sabe o que acontece? Nada. Ninguém faz nada. Simplesmente o padre falou o nome do santo e ninguém faz nada. Quando fala o nome de Maria na missa, isso se fala principalmente numa determinada oração, todos os católicos fazem uma vênia. Reclina um pouco a cabeça, porque ela é a mãe de Deus. A gente entende que ela tem uma santidade maior do que todos os santos, por ser a mãe de Jesus. Só que veja, aos santos, nada. A Maria, a gente inclina a cabeça só. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, e a Igreja Católica entende que ali não é mais pão, não é mais vinho, agora é Jesus Cristo que está naquele altar, toda a igreja se ajoelha. Você entendeu? Então, ou seja, para a Igreja Católica, a missa é o local para você entender como é que funciona a hierarquia das devoções. Ou seja, somente a Deus a gente adora. E agora esse ajoelhar significa adoração, certo? Agora, todos os outros atos na missa mostram que os santos são importantes, a Virgem Mãe de Deus é importante, mas não existe adoração a nenhum deles. Adoração somente a Deus. Nem a anjo. Nem a anjo. Adoração somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente só adora os três pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria. O que é matéria? Esse livro é matéria. Essa Bíblia é matéria, esse celular é matéria, esse copo é matéria. A única matéria que um católico adora, ou que todo cristão deve adorar, é a matéria do corpo de Jesus Cristo. Então qualquer imagem cai por terra. Nenhuma imagem pode ser adorada, porque essa imagem não é a matéria do corpo de Jesus. Então, a única coisa que podemos adorar, o único objeto de adoração é Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria que pode ser adorada é o corpo de Jesus Cristo. E que para nós católicos, depois da consagração, na Eucaristia, ali tem o corpo matéria de Jesus. Então a gente adora. Só.
Como lidar com aqueles que optam por permanecer em estado de surdez? Né? Como o Vilela citou, o caso, não é o caso do Van Gogh, mas utilizando argumentos do tipo: você diz que a Bíblia não foi escrita pelo homem, quem garante isso? Pode ter sido homens corrompidos e etc. Então a pergunta do Matheus Mendes. Olha, Mateus, o nome dele? Isso. Mateus, eu diria para você que não somos nós que vamos convencer a pessoa da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo convencer ninguém da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo dizer para vocês, querendo convencer. Não é. A verdade, ela se impõe. A verdade, ela se apresenta. A verdade é uma pessoa. Então a verdade é Jesus. Então o trabalho, Mateus, é fazer esta pessoa conhecer Jesus. Se essa pessoa conhecer Jesus, ela vai conhecer a verdade. Então o que você tem que fazer? Rezar por ela. Você tem que aconselhá-la. Você tem que, à medida do possível, pregar para ela. Então pregar, aconselhar, rezar e principalmente orar para que esse coração amoleça. Porque aqui que está o problema. A pessoa só vai aderir quando o coração dela amolecer. Quando ela entender que ela precisa abrir mão dos seus pensamentos, das suas mentiras e aderir à verdade. Então, rezar por ela, aconselhá-la, pregar para ela, mas o segredo é fazer essa pessoa encontrar Jesus. Cuidado, porque a gente pode achar que temos que convencer a pessoa, olha, então vem cá, porque tem que abrir vários livros na nossa mesa para você entender qual é a verdade. Não, a verdade é uma pessoa. O nosso trabalho é fazer o que o irmão de Pedro fez com Pedro. O irmão de Pedro chegou um dia para Pedro falando assim: eu descobri o Messias. E aí Pedro, não, você tá ficando doido, não sei o quê, vem ver. É isso, o nosso trabalho é esse. Venha ver o que eu conheci. E aí você vai descobrir a verdade. E quando Pedro foi, Pedro mesmo constatou que Jesus era a verdade. Nessa tua vida, na tua carreira, né? Qual foi o momento mais difícil que você passou? Posso responder isso com a Bíblia também? Também? Tua vida tá aqui? E agora fiquei, vamos ver. Efésios 4. Vê a página pra gente aqui. Efésios 4, versículo 18, página 1500. Página 1500. Qual foi o meu pior momento? Eu quero te dizer qual foi, com a palavra de Deus. Efésios 5, ou melhor, Efésios 4, versículo de 18 a 19. Tenho o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. O meu pior momento foi quando eu vivi uma vida afastada de Deus. Esse foi o meu pior momento. De lá para cá, Vilela, todos os maus momentos só serviram para eu crescer. Só serviram para me amadurecer. E nenhum mau momento eu encaro como algo ruim na minha vida. Pelo contrário, me fez crescer, me fez amadurecer. Agora, o meu pior momento é quando eu estava afastado da vida de Deus. Esse foi o meu pior momento. Que foi ali quando, dos meus 14 anos para trás, ali um período de rebeldia, de afastamento de Deus. Esse foi o pior momento da minha vida e que eu nunca mais quero voltar para ele. É tão ruim que eu não quero mais voltar para ele. Entendi. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. Olha aí, quando você chegar no céu, ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Tudo que você sofreu nessa terra, seus olhos vão ser enxugados. Você não vai ter mais lágrima. E já não haverá morte. Já não haverá morte, então ninguém morre mais. Nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Olha que coisa linda. Então a Bíblia descreve tanto o inferno quanto o céu. O que você prefere, Vilela? Céu. Sempre na hora, nunca na preferi, hora, né? isso. Por quê? Veja, olha isso, enxugará toda lágrima, toda. Você não vai ter um pingo de lágrima nos seus olhos. Não haverá morte, você não morrerá. Olha, a dor do luto, de perder alguém, não, você não vai perder mais ninguém. Não haverá grito, não haverá dor, porque passou a primeira condição. Então essa é uma grande enganação do demônio para as pessoas do mundo atual. Vem que aqui é legal, só que vai nessa para você ver onde vai dar.
E não tem mais volta. Esse é o BO. Não tem mais volta. Aí não dá pra se arrepender mais. Porque não dá pra você chegar lá, eu vou ver, o demônio falou que é legal, o mundo tá falando que é legal, eu vou lá pra ver o que é e depois eu saio. Não tem como sair. Esse é o BO. É em vida que você tem que resolver. No fundo, Vilela, o inferno começa nessa terra e o céu começa nessa terra. É você quem decide pra que lado você vai, não é Deus. Porque Deus já te predestinou pra salvação. Deus já quer que você seja salvo. Se você depender de Deus, o que você escolhe pra mim? Só o céu, meu filho. Claro. Agora é você que vai definir se você quer vir, porque eu não posso te obrigar. É isso que estou à porta e bato.